Meus irmãos, a paz do Senhor, um bom dia a todos. Nós estamos mais uma vez com o nosso Preparando-se para a EBD, aquele momento em que nós passamos a discutir a lição da Escola Bíblica Dominical, observando os parâmetros do comentarista, o que ele colocou para nós ali, de forma que no domingo pela manhã nós tenhamos melhor condição e qualidade para que possamos assistir a aula ou ensinar a aula da Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar com vocês mais uma vez. O Senhor tem nos proporcionado mais uma semana de muita luta, mais uma semana vencida, onde nós agora temos que estudar a Palavra de Deus. É muito bom, pelo menos uma vez por semana, você parar. O bom é que faça isso todos os dias, mas você tirar o seu dia para que você possa servir a Deus, adorá-lo e bendizer o seu santo nome. Nós estamos hoje diante da lição de número 8, a lição de número 8 que tem por título o dever de orar sempre. Nós estamos em um trimestre bíblico estudando o Evangelho de Lucas, e hoje nós estudaremos a lição 8. O tema do trimestre é Lucas, uma exposição bíblica e cristocêntrica do Evangelho, da misericórdia e do amor de Deus pela humanidade através da vida e obra de Jesus, o Filho do Homem. Nós já tivemos algumas lições nesse trimestre, lições muito boas. Falamos sobre o Evangelho de Lucas em si e o próprio Lucas. Falamos sobre o Espírito Santo no Evangelho de Lucas. Falamos sobre a alegria no Evangelho de Lucas, porque poucos dão ênfase a esta alegria, mas no Evangelho de Lucas temos uma referência forte à alegria. Nós falamos sobre o poder de Jesus Cristo sobre os demônios. Falamos sobre a autoridade e o poder de Jesus demonstrado sobre natureza, sobre homens, sobre animais, sobre anjos, sobre demônios. Nós estudamos na lição de número 6, o discipulado diligente, como que os servos do Senhor devem ser ativos ou proativos no reino de Deus. E domingo passado nós estudamos o valor do indivíduo, onde nós aprendemos que Deus valoriza os homens individualmente, tanto que ele em alguns momentos atua no sentido de alcançar uma só pessoa, e Jesus Cristo fez isso também, e nós devemos fazê-lo de igual modo. Hoje na lição 8, Lucas registra algo interessante, é a oração. Os demais também registram, os demais sinóticos, Mateus e Marcos, e o quarto evangelho, que é o Evangelho de João. Mas Lucas tem um quê de especial, porque Lucas mostra Jesus iniciando o seu ministério com oração e findando o seu ministério com oração. Neste contexto nós vamos estudar a oração no Evangelho de Lucas. Como nós temos feito cotidianamente nos nossos comentários, vamos te fazer a indicação de alguns livros. Considerando que nós haveremos de tratar de uma parábola, trouxe aqui este livro, Todas as Parábolas da Bíblia. Inclusive nós já estudamos algumas parábolas de Jesus agora nesse trimestre. Então este livro eu indico para você, Todas as Parábolas da Bíblia. Na mesma linha eu te indico Parábolas de Jesus, aquele é de Herbert Locke, e esse aqui é de Elianai Cabral, Parábolas de Jesus, e te indico também As Parábolas de Jesus. Eu te indico também este livro aqui, As Parábolas de Jesus, sendo que este aqui é de Eliel dos Santos Gabi e Wagner Tadeu Gabi. Então esses três livros eu te indico para que você estude e conheça melhor as parábolas. Considerando que nós estamos tratando sobre o Evangelho de Lucas, continuo te indicando este livro de José Gonçalves sobre Lucas, muito bom. Nós temos comentários bíblicos, comentário bíblico de Matthew Henry ou Matthew Henry, você deve adquirir também, mas esse aqui eu indico com tranquilidade. Indico para você a harmonia dos evangelhos, porque aqui você vai ter um paralelo, tanto nos sinóticos, Lucas, Marcos e Mateus, como também no quarto evangelho, que é o Evangelho de João. Você, lendo nele, você vai poder ver paralelos, e nestes paralelos é possível encontrar alguns detalhes ali no que um comentarista colocou, que um escritor colocou e o outro talvez não tenha colocado, não tenha escrito. Aí, neste contexto, eu trouxe para os irmãos ainda o culto e suas formas. O culto e suas formas, ele vai falar, dentre outras coisas, da oração,
que é algo necessário no culto. Não necessariamente ora-se no culto, nós vamos estudar isso hoje, mas no culto é necessário que tenha oração, e a forma da oração no culto, neste livro você haverá de aprender. E como estamos falando de oração, eu fiz uma coletânea de alguns livros aqui que são interessantes para nós estudarmos. O primeiro deles que eu indico para você é este aqui, de Ivonildo Teixeira, Jabez, na Rota do Sucesso. O Jabez, ele orou e Deus mudou o seu panorama. Está registrado na Bíblia Sagrada. Este é um livro que eu tenho já desde 2005. Já tem 14 anos que eu tenho esse livro. Muito bom, muito instrutor. Aí na mesma linha da oração, o homem que orava, aqui é o John Reed, ou John Hyde, se alguém escrever de outra forma. O John Reed ganhou na Índia milhares de pessoas, mais de 100 mil indianos ganhou para Cristo. E é interessante que ele foi para a obra missionária porque o irmão dele já estava na obra missionária, faleceu e ele acabou indo no lugar do irmão e Deus abençoou este abnegado servo do Senhor, o John Hyde. O autor aqui é o Francisco McGall, o homem que orava. Trouxe também este aqui, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Este livro ele vai mostrar que as muitas ocupações não são motivos para nós deixarmos de orar. Pelo contrário, ante as muitas ocupações é que nós precisamos estar todo o tempo orando. E aí nós vamos aprender que a oração não é somente no culto. Existe aquela oração que você faz diariamente e haveremos de falar sobre ela, de Bill Hybels. E trouxe por último aqui orações notáveis da Bíblia. Orações que chamaram a atenção na Bíblia. Esse aqui é de Jim Josh. As orações aqui que chamam a atenção são uma oração feita por Abraão, uma oração feita por Moisés, a oração de Ana, a oração de Samuel, a oração de Davi, a oração de Neemias, a oração de Jó, a oração de Jeremias, a oração de Daniel. Aí no Novo Testamento nós já temos a oração de Maria, oração de Paulo e oração do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Então eu te indico também a leitura desses livros e hoje faremos uso da Bíblia da Liderança Cristã. Hoje faremos uso da Bíblia da Liderança Cristã que nos leva a compreender que o líder deve também estar orando. Vamos à nossa lição. O objetivo da nossa lição é relembrar a importância do dever de orar sem cessar. Primeira carta aos Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Orar sem cessar, como nós haveremos de compreender no decorrer da lição, é aquela oração contínua. Você não precisa, às vezes, estar somente de joelho orando. Não é que a oração aceita aquela de joelho. Não tem uma fórmula, uma forma ideal para que você ore. O interessante é que você ore. De repente você pega a estrada e começa a orar. Você está resolvendo um problema num local ou está numa fila e ali você ora em espírito. O interessante é que você esteja sempre em espírito de oração, como alguns costumam dizer, ou orando sempre. O segundo objetivo é ensinar alguns aspectos bíblicos sobre a oração. Onde estão os parâmetros da oração? Nós vamos ver isso na oração modelo do Evangelho Sinótico de Mateus, quando Jesus ensinou a orar, também em Lucas. Nós vamos ver a respeito. Mostrar quais devem ser as atividades do discípulo ao orar. Quando oramos, como é que deve ser feito? Então nós vamos estudar a este respeito nesta lição. O texto áureo ou texto base, texto de ouro, está em Lucas 18:1, que diz o seguinte: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A oração, irmãos, deve ser uma contínua em nossa vida, porque sem a oração, certamente em algum momento nós haveremos de fraquejar, e o Senhor Jesus já disse que existe influência no mundo espiritual quando nós oramos e jejuamos. Então é necessário que nós estejamos em constante oração. A nossa verdade aplicada diz: o discípulo de Cristo possui um meio por excelência para falar diretamente com o Criador do Universo, a oração. Ainda não descobriram um meio, comentam aí que tentam descobrir
tentam fazer comunicação com seres espirituais, com extraterrestres, mas nada disso tem sua cabal confirmação. Porém, a oração ela já está confirmada na Bíblia desde o Gênesis, pois Adão conversava com Deus todos os dias. Na viração do dia, Adão conversava com Deus. Então é possível o diálogo do homem com Deus, e este diálogo se dá pela oração. Tem até uma musiquinha que diz que de madrugada a filha é menor. A gente não vai aplicar ela aqui porque Deus, sendo Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Então não há necessidade de que ore-se de madrugada ou que ore-se durante o dia para que a filha seja maior ou menor. Isso aí é desnecessário. Mas é bem verdade que você orar num momento calmo, em que você não tem ninguém para te perturbar, é excelente. Vamos à frente. E esse horário seria a madrugada. Isso é verdade. O nosso texto de referência está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 2 a 5, que diz: dizendo: havia em uma cidade certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de dizer-lhe, de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a mim e me importune muito. Então o Senhor Jesus narrou esta parábola desta viúva ante este juiz que não respeitava ninguém, para nos falar da constância da nossa oração, das nossas intercessões, das nossas deprecações diante de Deus. E é neste sentido que nós vamos adentrar agora. Motivo de oração: toda semana nós oramos por um fim, e o desta semana é interceder pelo amadurecimento espiritual dos nossos irmãos em todo o mundo. Infelizmente, é uma realidade que muitos cristãos precisam amadurecer espiritualmente, pois ainda não conseguem compreender as questões espirituais. É como disse Paulo: parece que só conseguem beber o leite espiritual, não pode comer uma comida sólida. Então vamos orar para que haja este amadurecimento. Esses são os tópicos da nossa lição, que se dividem em 3. O primeiro deles trata sobre a relevância da oração. Por que a oração é importante? Por que ela é relevante? O segundo fala de alguns aspectos bíblicos da oração. O que a Bíblia aponta sobre a oração? E o terceiro, atitudes do discípulo ao orar. Quando orar? Como deve ser feito? Então nós vamos estudar cada um deles a partir de agora. A introdução diz: orar não é a única coisa que devemos fazer em prol da causa de Cristo Jesus e de sua igreja, mas, sem dúvida, é atividade indispensável à vida cristã. Olha, meu irmão, na vida cristã nós precisamos fazer algumas coisas. Até alguém, outro dia, sugeriu um livro: Sou Cristão, e agora? O que eu devo fazer? Sou cristão, sou crente, sou protestante, e agora? O que eu devo fazer? Aí a prática da vida cristã, ela induz congregar, ela induz visitar e receber visitas, ela induz cantar louvores ao Senhor, ela induz adorar o seu santo nome, ela induz falar de Jesus Cristo, ela induz ouvir a mensagem da pregação ou da reflexão acerca do Senhor Jesus Cristo, e ela induz a fazer as boas obras, induz a fazer a caridade, e ela induz também a oração. A oração ela é indispensável na vida cristã, e nós vamos estudar sobre ela agora. Ponto 1, a relevância da oração. O tema oração é recorrente no Evangelho de Lucas em várias ocasiões. Ao orar, percebemos que estamos em plena guerra espiritual. 2 itens. A oração é relevante em Lucas. Lucas faz questão de demonstrar a oração. Oração de Jesus, especialmente, em várias circunstâncias. E Lucas, o comentarista, nos diz que quando nós oramos, nós percebemos que estamos em plena guerra espiritual. E aqui, essa questão da guerra espiritual, eu chamo a atenção dos irmãos até para um fato que ocorreu recente.
Bem recente nós criamos na igreja um novo empreendimento, ou mais um serviço prestado aos irmãos. Quero aproveitar aqui para deixar o meu abraço a todos os pastores da nossa cidade, especialmente os pastores de Madureira. Meu abraço ao pastor Juarez, meu abraço ao pastor Charles, meu abraço ao pastor José Carlos, meu pastor, meu abraço a tantos outros homens, pastor Issan, meu abraço a tantos outros homens de Deus que fazem a obra de Deus nessa cidade, pastor Júlio, Deus abençoe a todos vocês. E nós criamos na igreja mais um empreendimento para os irmãos, mais um meio dos irmãos terem um bom serviço cristão. E quando nós criamos, na primeira oração, eu estava com alguns irmãos, eu disse: agora se preparem, porque é certeza que nós vamos sofrer perseguição do inimigo, espiritual mesmo, nada de carne ou sangue, porque quando nós agimos em prol do reino, inclusive uma aula como essa, ela afeta o mundo espiritual. Crendo nós na existência dos demônios, a Bíblia nos diz que eles ficam ao derredor lutando, procurando um meio de nos atacar, enquanto o anjo do Senhor nos protege. E é por meio da oração que nós sentimos o quanto está aflorada a batalha espiritual. Então é necessário que nós oramos. Portanto, precisamos permanecer fiéis e continuar orando, porque na oração o Senhor nos orienta, na oração o Senhor nos capacita, na oração o Senhor nos fortalece e nós vencemos a batalha em nome de Jesus. Primeiro item do primeiro ponto: Jesus Cristo e a oração. Mesmo afirmando que Ele e o Pai eram um, o Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, foi um homem de oração. Jesus dizia em oração: com aquela glória que anteriormente eu tinha contigo no teu reino, na eternidade. Mesmo assim, sendo Ele e o Pai um só, Jesus orava. E aqui eu trago uma frase muito interessante de um psicólogo, onde ele diz que onde não há diálogo, não há relacionamento. Vou repetir: onde não há diálogo, não há relacionamento. E o meio que Jesus tinha para nos mostrar que ele tinha relacionamento com Deus era o diálogo dele com Deus. Diálogo tão pronto, tão direto, a ponto dele orar ao Pai dizendo: Pai, passa de mim este cálice. Ao mesmo instante voltou: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então Jesus tinha este diálogo próximo com Deus, e isso já nos deixa um ensinamento. Nas nossas relações interpessoais e com o nosso Deus, nós precisamos ter diálogo. Se não houver diálogo, a relação não existe. E o Senhor Jesus aguarda que nós conversemos com Ele. Não eram orações rotineiras e vãs repetições, mas acompanhadas de clamor e lágrimas e súplicas. Isso nós temos aí Hebreus 5:7, e agonia e sangue. Alguns, e isso está registrado no Novo Testamento, me passou agora quem que o disse, alguns fazem repetições das mesmas palavras como se fossem mantras, como se aquelas palavras houvesse de dar um resultado, e na mente de alguns aquilo é oração. Vez por outra eu encontro alguém que diz: olha, recebi minha oração hoje. Aí eu fico pensando: como recebeu sua oração, se a oração é a pessoa que tem que fazer para com Deus? Observe que a oração ela tem um verbo, tem um sujeito e um predicado, isso na língua portuguesa. Não é diferente no contexto espiritual. Tem o sujeito, que somos nós, tem o verbo, que é o Senhor Jesus Cristo, e tem todo o contexto do que nós vamos conversar com Ele. Então há necessidade que nós não utilizemos fórmulas previamente estabelecidas, mas que nós mantenhamos com o Senhor a nossa relação de oração, nosso diálogo, a nossa conversa com o Senhor, tá bom? Vamos à frente aí. Item 1.1 ainda diz: os evangelhos relatam que Jesus orava pela manhã, está lá em Marcos 1:35. Jesus orava à tarde, Mateus 14:23, evangelho sinótico, né? E passou a noite em oração, voltando a Lucas 6 e o verso de número 12. Continuando aqui. Isso quer dizer, irmãos, que a oração ela não é especificamente de manhã, à tarde, à noite. Não. A oração é sempre que você
puder. E é interessante que nós vamos ver daqui a pouco sobre a postura do servo a orar, do pedinte, que manda você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, ir lá para o local secreto. Não é para você ir falar com alguém ou ir para a rede social, é para você ir para o quarto, você ir orar diretamente a Deus. Olha que coisa interessante. No Evangelho de Lucas, 3 parábolas tratam do tema da oração. A parábola do amigo importuno, ou a parábola do amigo incomodado, que está no capítulo 11, versículos 5 a 8. A parábola do juiz iníquo, que é essa que nós estamos tomando como base. E a parábola do fariseu e do publicano, que inclusive esta do fariseu e do publicano é muito ou comumente utilizada para mostrar aquela ideia de alguém que entra na presença de Deus e se acha autossuficiente e olha para os outros com um olhar altivo, rebaixando os demais. Aí na sua oração ele fala em voz alta, e o outro, que é o publicano, sabe que tem erros, dobra o joelho e confessa seus pecados a Deus, e já está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando saem ambos da oração, o Senhor Jesus diz: qual dos dois aí saiu justificado? Aí alguém diz: o publicano. Aí Jesus diz, o fariseu. Aí Jesus diz: não, o publicano, porque o fariseu se exaltou, o publicano se humilhou diante de Deus. Então nós aprendemos muito com estas parábolas que estão registradas em Lucas. Como veremos, elas abordam mais as atitudes que devemos ter ao orar do que a forma como devemos orar. Vamos à frente. Humilhação na oração. Na parábola do fariseu e do publicano, que é o que eu acabei de fazer referência, é a última das parábolas da relação que nós apontamos, o Senhor Jesus advertiu sobre a importância da humildade de espírito quando nos aproximamos de Deus em oração. Lucas 18:14. Preste bem atenção. A gente até não estou concordando, somente relatando. Até pode ser que alguém apareça exaltado, altivo diante de outra pessoa, de um semelhante. De repente ele se julga com mais capacidade, se julga com mais conhecimento, se julga com mais força, com mais beleza, com mais vigor, com mais dinheiro, não sei. Pode ser que alguém se julgue diante de outro, se ache melhor. Mas é uma insandice, uma idiotice sem tamanho o camarada se colocar diante de Deus, e Deus pode até não respondê-lo, mas Deus o está vendo. Deus pode até deixar que ele fique ali balbuciando sozinho e não diga nada, mas Deus está vendo. E o camarada aí diante de Deus e querer ser alguma coisa diante de Deus, quando na verdade ele deve reconhecer que não é nada e que Deus é quem é tudo, que só está respirando porque Deus é quem dá-lhe essa capacidade. Então, meu irmão, meu amigo, você que assiste esse vídeo nesse momento, quando você for orar, não use repetições. Conta-se a história de uma determinada pessoa que começou a usar repetições na oração. Aí todo dia deitar e lia a oração. Aí depois começou a reduzir a oração, que estava muito grande, resumir. Aí chegou um determinado momento que ele pegou a oração e colou na cabeceira da cama. Ele só chegava, deitava e dizia: Jesus. Aí apontava o dedo lá e estava feita a oração. Não use de repetição, ou como a Bíblia diz, vã repetição. Mas também não seja exaltado diante de Deus, porque Ele tem a terra como escabelo dos seus pés. Vez por outra, até mesmo quando a gente faz algum voo, vai para algum local, presta um concurso público ou a serviço, e de lá de cima eu olho para a terra, eu olho para baixo, vejo os rios, vejo as florestas, vejo as cidades. Aí me vem aquela consciência do quão eu sou pequeno, do quão eu não tenho nada. É uma oportunidade que eu tenho de me deslocar de um local a outro de avião, mas interessante. Quando a gente se desloca de carro, que atravessa um estado, 2 estados, por exemplo, e vamos vendo coisas novas, passando por fazendas, por propriedades, por prédios, por viadutos, e chega à conclusão que não temos nada. Mas tudo isso que nós temos aqui, toda a tecnologia da Terra, tudo aquilo
se torna pequeno ainda quando está sob espaço. E bem recente, um astronauta, ele deu a sua teoria acerca do que seja o planeta Terra. Ele disse que o planeta Terra é como se fosse uma astronave com alguns bilhões de pessoas. Ele lá em cima tem uma nave espacial, onde ele precisa ter uma roupa especial e se ele sair da nave ele morre. Do mesmo jeito é a Terra. É um globo com uma redoma em volta, que é a nossa atmosfera. Aqui dentro nós temos o ar, esse ar não tem o espaço, e que se nós subirmos, passarmos desse limite, nós morremos. Seremos petrificados pelo frio que existe no espaço. Ou seja, nós não somos nada. Nós não suportamos muito calor, nós não suportamos muito frio, não suportamos muita comida, nem passar fome. Nem muita água, nem pouca água, nós não suportamos. Banho demais atrapalha a nossa pele, se ficar o dia inteiro dentro d'água. As mãos chegam e engiam, ficam engelhadas. E se você não tomar, o corpo começa a feder. Então é uma situação que nós percebemos que nós não somos nada. O nosso conhecimento, a nossa capacidade, a nossa força, tudo é um momento. Como diz o Salomão em Eclesiastes, é vaidade. E vaidade é aquilo que passa. E quando eu olho tudo isso e vou para o Salmo 24 e os Salmos 18, que diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, que diz que tudo que foi feito pela mão de Deus foi feito, ou o Salmo 103, no verso 14, que diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, eu consigo pensar, uma vez que a terra é o escabelo dos seus pés, olha, a terra é o local onde Deus descansaria os seus pés, de forma metaforicamente falando, pois Deus é muito maior que isso. Como é que eu vou chegar diante de Deus arrogante? Então, já fica a dica, meu irmão, quando você dobrar o seu joelho diante de Deus, lembre-se que você está diante da maior autoridade que existe. Deus é aquele que controla tudo da tua vida, Ele tem condição de te dar muito mais do que você imagina, mas também é aquele que, como aconteceu com Jó, no caso de Jó, para benefício do seu reino, Ele pode tirar. Então entre na presença dEle com humildade, lembrando que você não é nada. O fariseu estava confiante em si próprio, com as coisas que fazia ou deixava de fazer. Quanta diferença do publicano que, humilhando-se diante de Deus, encontrou perdão. Existem situações que às vezes alguém não conhece, mas Deus o sabe. É hora agora de você entender que quem pode perdoar é Ele. Está registrado, palavra do Senhor Jesus: não tema o homem que mata o corpo e não tem o que fazer com o espírito. Tema a Deus, que mata o corpo e pode mandar o espírito no inferno, mandar o espírito para o inferno. E a Bíblia já registra que haverá o juízo final. E quando houver o juízo final, Ele haverá de mandar os espíritos junto com os corpos para o lago de fogo e enxofre. Então vamos ser humildes diante de Deus. A humilhação na oração. Esta parábola nos diz a respeito da oração. Nenhum orgulhoso pode orar. Lógico. 2. Ninguém que menospreze o seu semelhante pode orar. Quer dizer, deve, né? Poder pode, mas dever. Porque vai ser uma oração de tolo. Porque a gente aprende na oração que assim, nós até dizemos no Pai Nosso, né? Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí meu pastor costuma dizer: você tem perdoado a quem te tem ofendido? Se não tem, a sua oração não é aceita lá no céu. A verdadeira oração brota na aproximação das nossas vidas a de Deus. Quando nós estamos próximos de Deus, nós temos mais desejos de orar. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais o desejo de orar diminui. Muito importante o que disse William Barclay. Vamos à frente. Teólogo da Escócia. Item 1.3 da nossa lição. Fé, necessidade e exclusividade. Na parábola do juiz iníquo, aqui está sendo usada como base, a viúva da parábola insistiu em ter com aquele juiz iníquo que não queria atendê-la.
A parábola do juiz e da viúva enfoca a oração persistente. Mesmo que pareça que Deus não está ouvindo, ore. Porém, é necessário saber que haverá quem vai orar e não vai receber. E por quê? A Bíblia responde. Às vezes, porque pede mal. Às vezes, porque não pede. Não ora, não pede, não recebe. Existe aquilo que Deus manda naturalmente, para todos, justos e injustos. Mas tem aquilo que Deus só manda se for pedido. Se você pedir, sua conta com Ele tiver ok, Ele pode mandar. Mas se você não pedir, Ele não vai mandar. Mas tem aqueles que mesmo pedindo não vão receber. Por quê? Porque pedem mal. Não pedem para aplicar no reino de Deus. Não pedem para que alguém também seja beneficiado. Ele quer aplicar em si próprio. A Bíblia diz, para o próprio deleite. Ele também não vai conceder. De sorte que quando nós orarmos, nós precisamos ter sabedoria. Por isso que está escrito, me parece que na carta aos Romanos, que o Espírito Santo interpreta a nossa oração diante de Deus. Nós às vezes não temos sabedoria. Já pensou alguém orar e vai orar e pede a morte de alguém? Não é assim que funciona. Alguém vai orar e pede para ficar rico, alguém vai orar e pede para outro passar mal. Não é assim que funciona. Você tem que orar entendendo que existe um propósito da oração, ou então Deus seria um mero fantoche seu, só um caminhozinho para você dar um clique e a coisa acontecer. Não é bem assim que funciona. Precisa de humildade. A primeira coisa que você precisa na oração, que nós vamos falar daqui a pouco, é reconhecer a tua capacidade de pecaminosidade. As outras coisas são consequência e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. A viúva demonstra 3 aspectos relevantes. Primeiro, plena consciência do que necessita. Ela sabia o que ela queria. Ela tinha uma causa e precisava que fosse feito juízo. Dá a ela o que é dela e ao outro o que é do outro. Então ela tinha uma causa. 2, plena convicção de que aquele juiz podia fazer justiça. Então, se você orar a Deus, você precisa ter certeza do que você quer e ter certeza de que Deus pode te dar. Existem algumas pessoas que parece que Deus para ele é o que resolve dor de cabeça. Mas Deus não teria condição de dar um emprego, ou vice-versa. Deus é aquele que pode resolver tudo. O Salmo 37, no verso 5, vai dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Né? Verso 3, terceiro elemento, o terceiro requisito, terceiro aspecto. Ela não tinha outro a quem recorrer. Ou seja, maldito é o homem que confia no homem. Às vezes tem pessoas que querem resolver coisas confiando em outro homem. Confia em Deus. Você confiando em Deus, você tem a certeza que você será atendido pelo Senhor, pois Ele pode fazer o que a tua necessidade requer. São pontos relevantes na vida da oração. Primeiro, somos carentes da misericórdia de Deus. Misericórdia aqui vem da não aplicação de um juízo. Misericórdia, justiça e graça são coisas que estão próximas. Entenda, enquanto graça é favor imerecido, ou seja, é você receber o que você não merece, é graça. Justiça é você receber o que você merece. Já a misericórdia é não receber o que merece. Em muitas circunstâncias, nós merecíamos punição, mas Deus, sendo misericordioso, não aplica punição em nós. Então, quando formos orar, precisamos saber que somos carentes da misericórdia divina, porque os nossos pecados induzem que nós deveríamos ser fulminados por Deus, condenados. 2, que Deus, o Senhor, é todo poderoso. Ele pode tudo. Se você entender o quanto Deus é todo poderoso, você vai perceber que as coisas em volta são pífias, são pequenas, são parciais, são frágeis. Deus pode abrir um mar vermelho, não é somente tirar água de uma rocha não, é abrir o mar vermelho. Entendeu? Deus tem condição de movimentar as circunstâncias para que você seja abençoado, mas Ele tem condição também de trazer à existência aquilo que não existe. Eu gosto muito da oração do meu pastor quando ele diz: Senhor, traz à existência tal coisa, porque Deus tem condição, todas as coisas estão nuas e patentes perante Ele, nada a Ele é impedido. E 3, não há outro a quem chamarmos. Se você na oração
em vez de pedir a Deus, você coloca alguém no meio, tem quem ore pedindo a santo não sei quem, a santo não sei quem. Agora no Brasil houve mais uma canonização de mais uma santa, e dessa vez nascida no Brasil. Quer ver se recebe, peça a ela. Agora, quer ir direto ao ponto, peça a Deus. Já dizendo doutrinariamente, biblicamente falando, teologicamente falando, é impossível, porque depois que morre, a pessoa vai direto para Deus. Nós temos vários exemplos, temos o exemplo que está na Bíblia acerca do ser de Abraão e etc. Então, não existe esta intercessão. A pessoa não se transforma em um Deus. A pessoa continua sendo um indivíduo. Deus é único. Os próprios anjos não são deuses, não são onipresentes. De igual modo, tem situação que ela ultrapassa a própria razão ou até mesmo a compreensão do que a Bíblia diz. Então nós ficamos aí com estes 3 pontos. O primeiro, 3 itens. O primeiro, Jesus Cristo, a oração. O segundo, a humildade na oração. E o terceiro, fé, necessidade e exclusividade. No segundo ponto, alguns aspectos bíblicos da oração. A oração é um tema frequente na Bíblia e nos ensinos de Jesus. Portanto, é sábio o discípulo de Cristo estar bem atento quanto a este aspecto da vida cristã. Orar sempre, mas saber como orar. Vamos então aprender quais são esses aspectos. Orar com certeza. Nas parábolas, o amigo importuno e o juiz Nico, o Senhor Jesus enfatiza que os seus discípulos, ao orarem, estão falando com o Pai Celestial e que são escolhidos por Deus. Neste contexto aqui, você precisa ter certeza a quem você está direcionando a sua oração. Na oração do Pai Nosso, no Evangelho Sinótico de Mateus, ele já começa dizendo: Pai Nosso que estais nos céus. Não é Pai Nosso que estais na cruz, ou Pai Nosso que estais na manjedoura, ou Pai Nosso que estás no túmulo, ou Pai Nosso que perdeste um dente, ou Pai Nosso que perdeste um olho. Não é nada disso. Não tem nada aqui na terra. O Salmo 115, se você quiser ler o Salmo 115, em algumas versões de Bíblia aí, o 113, se você não encontrar no 115, lê o 113. Ele vai dizer que algumas pessoas estão se dobrando diante de alguns artifícios, imagens de escultura, que tem olho, mas não vê. Então não adianta dançar na frente dele que ele não está vendo. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Até, entendeu? Tem pé, mas não anda. Ou seja, e diz lá o Salmo 115, não sei o que eu estou dizendo, não. Estou falando da Bíblia Sagrada. A nossa base é este livro santo aqui, ó. A nossa base é esse livro santo. E tornam-se iguais a eles todos os que os fazem e os que os adoram. Quer dizer, sem vida. E aqui não, aqui a oração ensina você a direcionar. Pai Nosso que está no céu. Toda oração deve ser a Deus, direcionada diretamente a Deus. E precisamos ter essa consciência. Os 3 imperativos em Mateus, que nós acabamos de citar, que está lá no Sermão do Monte. Mateus 7,7 diz: pedi, buscar e batei. São verbos que originalmente estão no presente ativo. É uma espécie de gerúndio. No sentido dessa mensagem é: continuai pedindo até receberdes, continuai buscando até encontrardes, continuai batendo até que vos seja aberta a porta. Ou seja, oração é para você estar continuamente, todos os dias, diante de Deus, pedindo e não desfalecendo, porque pode ser que o Senhor esteja te levando a um teste, a uma prova. E nós sabemos que quando somos tentados é para que caiamos, mas quando somos provados é para que subamos, é para que recebamos uma bênção, para que melhoremos. Então, induz que nós estejamos sempre buscando aquela necessidade em oração. Então você dirige ao Pai e sabe exatamente o que você quer. Qual é a disciplina ou disciplinados em orar? Vamos lá. Talvez o maior problema dos cristãos em geral seja a falta de disciplina em orar. É fácil começar a orar, mas é difícil permanecer orando. A oração pode ser individual ou pode ser coletiva, que a coletiva é aquela que você faz com todo mundo na igreja. Individual é aquela que você entra no seu quarto e ora.
E a orientação de Mateus, no capítulo 6, é justamente essa: entre no quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que está em secreto. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele diz, primeira coisa da oração, direciona a Deus. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, tal, tal, tal. A segunda coisa da oração ali é você confessar os seus pecados. Você já entrou na presença de Deus? Já agora confesse os seus pecados. Confesse os seus pecados. Não vale aquela confissão auricular que foi criada na Idade Média. A Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Isso até porque existe pecado que é só você e Deus. E existe pecado que é você e o próximo. Então, confessa ao próximo e recebe perdão de Deus. E aquilo que é você e Deus, confessa você e Deus. Confesse os teus pecados a Deus. Eu até ensinava recente acerca do arrebatamento da igreja, e eu disse para aqueles que me ouviam que o arrebatamento da igreja vai ocorrer no tempo presente. E pode ser que alguém estava em estado de santidade há 10 minutos, mas 10 minutos depois não está mais em estado de santidade. Se Jesus voltar naqueles 10 minutos depois, ele fica. Viveu a vida inteira em estado de santidade, mas naqueles 10 minutos ele vacilou. Ou alguém viveu a vida inteira numa situação pífia, e naqueles 10 minutos ele confessou os seus pecados, pediu perdão, e a Bíblia já diz, com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Quando alguém confessa que Jesus é Senhor, ele adquiriu uma ligação com o céu. Do mesmo jeito, quando alguém diz, estou desviado, ou Jesus não é o meu Senhor, então, infelizmente, a situação é outra. Precisa crer nele. Então, precisa analisar que vai ser neste tempo presente. Por isso que precisamos o tempo todo estar fazendo uma renovação dessa nossa condição espiritual. Certo? Aí, depois de confessar os pecados, vem agora a questão da intercessão, do agradecimento, melhor dizendo. Agradeça a Deus pelo que Ele te fez. Direciona a Deus, confesse pecados e agradeça a Deus pelo que Ele tem te dado. Se você está neste momento me ouvindo, dádiva divina, pois a nossa vida, o nosso fôlego de vida, não tem nada aqui que segure ele. Você não sabe como é que o fôlego de vida veio ao teu corpo. E você não sabe também como é que ele vai ser tirado. Este poder compete a Deus. Lembra lá no caso de Jó, que já citei hoje aqui? Satanás quis tocar em Jó, e disse, vá, tire tudo quanto ele tem, toque na sua carne, mas não tire a sua vida. Não toque na vida de Jó, porque quem manda na vida é Deus. Alguns dizem que Satanás tem a chave da morte e do inferno. Satanás nunca teve chave de coisa nenhuma. Se ler o texto direitinho, quem tem a chave da vida e da morte nas mãos chama-se Jesus, está lá em Apocalipse. Satanás nunca teve chave nenhuma. Alguns andam dizendo que Jesus foi ao cemitério, foi ao inferno, mandou Satanás botar a cabeça, ele pisou em cima. Nada disso aconteceu. Meu Senhor Jesus, quando ele entregou seu espírito na cruz, ele foi ao paraíso. Ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi ao paraíso, ele não foi para inferno nenhum. Então é bom a gente cuidar dessas coisas, porque às vezes alguém não lê a Bíblia e alguns chegam com suas mensagens tiradas de fontes escusas e acabam não gerando para a igreja crescimento espiritual, que nós até já falamos de maturidade espiritual aqui hoje. Então, depois que você direcionar a Deus, confessar pecado e agradecer, interceda. Interceda por alguém. É o quarto elemento. Se você fizer isso, você vai perceber que você terá a condição de passar muitos momentos em oração e terá sempre uma linha de como orar. Interceda, meu irmão. Ore por mim que preciso de você. Ore pela minha família. Ore pela tua família. Ore pelo pastor da igreja. Ore pelas autoridades eclesiásticas, ore pelas autoridades civis, militares, ore pelo prefeito da cidade, ore pelos vereadores, ore por todos, pelo presidente da república, governador do estado. A Bíblia orienta que nós devemos orar por eles para que eles consigam desempenhar bem sua função e nós tenhamos uma vida tranquila, porque a tranquilidade da nossa vida depende de um estado de paz de espírito de quem está em iminência, e eu digo isso por experiência de causa, porque já estive num cargo legislativo durante o mandato. Então nós temos que orar, interceder por alguém. E o último ponto é que depois que você interceder, o quinto e último ponto, vamos lá, repetindo. Você direciona a Deus, você confessa pecado, você agradece, você intercede. E o quinto e último ponto aqui é quando você vai pedir. Mas tem gente que vai orar e me dá. Deus até parece
Né? Alguns chegam determinando, Deus faça, porque eu determino. Não é assim que funciona. Eu já disse que você está falando com o Criador, o Eterno. Então você baixa a sua bola e deixa que Deus te abençoe. Mas depois que você passar por esses 4 pontos anteriores, é que você vai pedir. Aí Deus vai te ouvir, porque o teu pedido será em nome de Jesus. E tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, recebereis. Um dos grandes desafios da atual geração é priorizar a oração. Até mesmo nos templos, infelizmente, no momento da oração, há tantos indiferentes que não oram. Às vezes é necessário, como outro dia ocorreu, de mudar uma certa dinâmica. O culto já estava próximo a começar, mas o pastor disse: irmãos, vamos orar. Então todo mundo aí dobra o joelho e nós vamos orar. Aí daqui a pouco ele levantou da oração e começamos o culto, porque perdeu-se o costume de orar quando chega na igreja. E agora tem uns tipos de oração que alguém chama uma delas de oração sinusite. O camarada chega na igreja, dobra o joelho, aí mexe um pouquinho no nariz e levanta. É aquela oração sinusite. Meu pai ele tinha um jeito de oração na hora da refeição, que ele todo dia repetia aquele mesmo estilo de oração, né? Saudade de meu pai. Não é assim que funciona, não é esse tipo de oração que o senhor quer. Se bem que o senhor entende aquilo que nós pedimos, mas ele requer que você dialogue com ele. O Senhor vinha até Adão e dizia: e aí, Adão, como é que foi teu dia? O Senhor quer que você dialogue com ele. Senhor, meu dia foi assim, passei por isso. Ó Senhor, hoje encontrei Beltrano, vi tal coisa. Cuida dele, visita a família dele, tá? É assim que Deus quer. Deus quer que você dialogue com ele. Jesus disse: será que nenhuma hora podeis orar comigo? Né? 2.3. A oração não envolve somente aspectos destacados nesta lição: humildade, insistência, certeza, perseverança, etc. Não é apenas pedir, buscar e bater. Ao estudar a oração à luz de outros textos bíblicos, veremos que a oração também envolve perdão. Já falamos sobre isso. Aliás, não falamos sobre isso não. Você pede perdão para você, mas você também deve perdoar o próximo. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E existem circunstâncias, irmãos, que sinceramente seria melhor que você esquecesse, seria melhor que você deixasse de lado, seria melhor que você perdoasse. Senão quem vai sofrer psicologicamente é você na questão, sem falar que não vai ter paz espiritual, nem você e nem outra pessoa. Então a oração envolve perdão, limpar o coração. 2, petições e motivos. Você precisa estar diante de Deus com um motivo justo. Eu já disse que muita gente pede e não recebe porque pede mal. Qual é o motivo que você quer? E 3, a vontade de Deus. Deus tem uma vontade soberana. O próprio Jesus disse: passa de mim esse cálice. Depois disse: não, Pai, seja feita a tua vontade. Tem coisa que você vai pedir e pode ser que não seja a vontade de Deus. Por exemplo, certamente Jonas orou pedindo a Deus. A Bíblia não registra, mas certamente é uma inferência que eu faço do texto bíblico, pois ele teve essa oportunidade, pedindo a Deus que não mandasse para aquele local, mas Deus queria que ele fosse. Ele tinha que ir para Nínive, não adiantava ele ir para Tarso. E tem situações que é a vontade de Deus. Se você se coloca como vaso, certamente Filipe não gostou de sair de Damasco e descer para Gaza. É assim que funciona. Deus tem meios de utilizar seus vasos. Você quer ser vaso, você vai ser utilizado de acordo com a vontade de Deus. Não adianta entrar em questionamento, não adianta entrar em briga. Você deve orar para entender a vontade de Deus. Terceiro ponto para nós encerrarmos: atitude do discípulo ao orar. Há algumas maneiras de se comportar antes e depois das respostas às nossas orações. Item 3.1, aguardando a resposta. Uma vez tendo sido respondida a nossa oração, podemos ser surpreendidos pela resposta. Uma vez não tendo sido respondida a nossa oração, podemos ser surpreendidos pela resposta. Ou seja, você ora e aguarda. Deus vai fazer o tempo certo. Às vezes o nosso tempo é que na nossa mente seria o correto, mas não é. Deus sabe o momento correto de realizar cada coisa. Eu já pedi a Deus algumas coisas e Deus não me deu, porque eu precisava, mas aquele não era o momento. Aí passaram-se dias, semanas, meses, anos, décadas,
Lá na frente veio na minha mão aquilo que eu havia pedido. Hoje eu entendo que eu tenho condição de administrar aquilo que Deus me deu a resposta da oração e eu não teria condição de fazê-lo antes. Então, você precisa entender que Deus também controla isso. Isso é para o nosso bem. E também precisa entender quando Ele diz não. Moisés insistiu diante de Deus e Moisés era muito próximo de Deus. Semelhante a Moisés, só Jesus. E o próprio Moisés diz: Deus levantará um profeta semelhante a mim. Mas Moisés orou e Deus diz: Moisés, não toque mais nesse assunto. Moisés, não toque nesse assunto. Você não vai entrar em ponto final. Nós temos Paulo pedindo também algo. E Deus diz: Paulo, a minha graça te basta. Para por aí. Então você precisa entender que Deus pode falar contigo. Não, eu não quero te dar tal coisa. Eu não quero te dar. Eu não quero. Isso aqui é para fulano. O seu é aquele. Então, é bom nós entendermos. Mesmo que Deus diga não, lembremos-nos que o seu plano para conosco é perfeito. Então, Ele está no controle, Ele sabe o que fazer. Reagindo à resposta. Toda oração respondida por Deus deve ser seguida de gratidão. Deus atendeu a tua oração, seja grato. Existem alguns que pedem tanto a Deus e Deus dá. Quando Deus dá, o cara desvia. Ou Deus dá, e quando Deus dá, ele eu acho que fica com medo de não receber outro semelhante, outro igual, e esconde ou não cuida direito, esquecendo até da própria mordomia cristã. Meu irmão, seja grato. Deus tem mais para te dar, e se Ele te deu, seja grato. Use no seu reino, use para o bem do próximo, use para o teu proveito com sabedoria. Precisamos então ser gratos por palavras de louvor, louvar e adorá-lo, dizer que Ele é bom, dar testemunho, porque o nosso testemunho incentiva outras pessoas. Nós precisamos fazer isto. Só um instantinho que deu um pequeno problema técnico aqui. Nós precisamos também dar testemunho, conforme já disse. Precisamos também demonstrar nossa gratidão através de oferta, ou abençoando alguém. Se Deus nos deu, a Bíblia já nos deixa claro que melhor coisa é dar do que receber. Se Deus nos deu, abençoe alguém, viu? Então é um meio que você tem de mostrar que você está grato por aquilo que recebeu. E palavras de louvor, agradecendo a Deus com palavras de louvor, mesmo antes de termos a resposta através da fé. Meu pastor, ele costuma dizer que antes que ele receba, ele já agradece, porque ele tem fé que vai receber. E é assim que fica demonstrada a nossa gratidão a Deus, porque nós sabemos que Ele pode fazer. Dê um testemunho, podemos contar nosso testemunho num culto, você pode contar para uma pessoa na rua, você pode contar numa rede social que Deus fez por ti. Dê uma oferta, gratidão, oferta de gratidão, dê um culto de ação de graça, abençoe alguém que está passando por uma necessidade, né? E o 3.3 diz o que demonstra a resposta. A resposta à oração é mais uma demonstração do interesse de Deus movido pelo amor para conosco. Quando Deus responde, é porque Deus prova que nos ama. Eu tenho tanta coisa que Deus fez na minha vida. Eu morava em Barreiras e trabalhava numa empresa e eu pedi a Deus para ir para uma outra empresa onde eu pudesse ter acesso a informática, porque eu não tinha dinheiro para fazer um curso de informática, lá no ano de 96. Deus então me levou para uma loja, e lá na loja eu aprendi informática, aprendi com os colegas. Aí de lá eu pedi a Deus que me mandasse para uma outra empresa onde eu tivesse tempo para cuidar da obra dele, trabalhar no seu reino, e pudesse ganhar um pouco melhor. E Deus me ouviu, Deus me mudou de cidade. Eu saí de Barreiras, vim para Luiz Eduardo. Eu moro em Luiz Eduardo Magalhães hoje, e desde 1998 que eu moro aqui, 3 de março de 1998, e ao chegar aqui trabalhei numa empresa onde eu ganhei melhor, trabalhei menos do pesado e tive mais tempo para servir a Deus. Inclusive a gente tem alguns trabalhos registrados na cidade. E com o passar do tempo eu fiz uma outra oração a Deus.
eu orei a Deus para que trabalhasse numa outra empresa. Aí nessa eu já fui mais ousado. Eu falei a empresa que eu queria trabalhar, eu falei o setor que eu queria trabalhar, eu cheguei a indicar a função que eu queria trabalhar e o nome da pessoa que eu queria que fosse meu colega. Isso parece até brincadeira, mas é pura verdade. E o quinto elemento é que eu queria que alguém saísse da empresa, fosse no meu trabalho e lá me convidasse para ir trabalhar na empresa, para que eu não fosse tão rebaixado quando chegasse lá. Certo dia Deus abençoou. A pessoa foi no meu trabalho, me chamou para trabalhar, ofereceu salário, ofereceu o setor, e quando fechou tudo, onde é que eu estava? Eu estava na empresa que eu tinha pedido, no setor que eu tinha pedido, na função que eu tinha pedido, ao lado da pessoa que eu tinha pedido, que era um grande amigo, que é um grande amigo ainda hoje, graças a Deus, e da forma que eu tinha pedido. Então você precisa confiar na oração feita a Deus. Tem algumas coisas mais na minha vida, a minha profissão eu pedi a Deus, a minha faculdade eu pedi a Deus, até o carro que eu tenho hoje é fruto da oração de Deus, o que Deus tem feito em volta, o escritório. Então eu confio em Deus, eu tenho a minha intimidade com Ele. Alguns às vezes não compreendem, porque a intimidade é entre duas pessoas. Então eu tenho a minha intimidade com Deus e Deus tem abençoado. De igual modo você peça, Ele vai te responder, e se Ele te responder, é porque Ele te ama. Se você permanecer, Jesus disse, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. A diferença é que o pedido é em nome de Jesus. Então, biblicamente falando, quem pede em nome de santo tal, está pedindo em vão. Agora, se pediu em nome de Jesus, diretamente a Deus, em nome de Jesus, você vai receber. Desde o início, o Criador toma a iniciativa na busca de relacionamento. Deus quer dialogar conosco. Deus quer ouvir tua voz. Nós temos um caso de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 35, se não me falha a memória, de um homem que era romano, o Cornélio. E o Cornélio orou a Deus, e Deus enviou um anjo que veio até Cornélio e disse: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. Isto quer dizer que Deus ouve aquele que clama. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, pense nisso, você que está me assistindo nesse momento, e invoque o nome do Senhor. Conclusão: uma vida contínua de oração e leitura, como também a aplicação prática da palavra de Deus, são elementos indispensáveis para os quais todo cristão deve atentar. Não há outra maneira de viver o reino de Deus aqui na terra, que possamos perseverar em orar e ler e praticar as Escrituras. Que Deus abençoe a tua vida e que esta aula sirva para o enriquecimento do teu conhecimento acerca das Sagradas Escrituras, e que aprendamos a orar e assim melhoremos a nossa condição espiritual diante de Deus. Pega esse vídeo, compartilhe com alguns irmãos, especialmente professor de escola dominical, aluno de escola dominical. Você deve ir à escola dominical. Esse vídeo não substitui a escola dominical, ele é simplesmente um meio para que você ouça e crie perguntas para que sejam discutidas na aula. Assim você vai mais preparado para a aula da escola dominical, quando o professor estará interagindo contigo e te abençoando com ensinamentos direcionados diante da sua necessidade. Deus abençoe. Daqui a pouco esse vídeo será colocado no YouTube. Dê um joinha lá para que você possa receber os próximos vídeos. E até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. A paz do Senhor.